Mas quando eu entrei para o mundo das startups, minha primeira startup, há 20 anos atrás, ele virou para mim e falou, cara, não tente ferver o oceano. Pegue um copo de água, vá no oceano, leve para casa e tente ferver. Se você conseguir, pegue uma panela, pegue água, tente ferver. E faça isso à medida que você for conseguindo ferver a água, aumente o escopo. E ainda assim você não vai conseguir ferver o oceano inteiro. O oceano é gigantesco, tem espaço para todo mundo. Até hoje existe Coca-Cola e Pepsi. Se uma se preocupasse com a outra, se preocupam, obviamente, mas eu digo, sempre tem espaço. O oceano é gigantesco. Faça o seu. É uma analogia àquela frase de pense grande, mas comece pequeno. Sabe? Então, pega um copinho, tenta ferver o oceano, ou tenta ferver essa parte da água, porque você não vai conseguir ferver o oceano. Conselho meu para mim mesmo. Parar de ficar imaginando muito como poderia ser o futuro, né? E realmente dar um primeiro passo e ver como uma coisa se comporta. Exatamente. Né? Porque às vezes você só aprende, só tem a resposta jogando o jogo. Então entra em campo para jogar. Você precisa dar um passo para depois dar outro passo e eventualmente tomar as decisões, né? A gente sabe, né, no mundo das startups, dos negócios em geral, né? Falei de startup, mas na verdade é no mundo dos negócios, né? O mundo é dinâmico, as coisas vão se adaptando, qualquer plano nunca sobrevive ao primeiro dia de contato com o mundo real. E um outro, assim, que aí veio de um mentor que não sabe que foi meu mentor, foi meio que você citou. Eu adoro esses casos. Fantástico. Eu adoro. Que tem a ver também com o primeiro conselho, tá? Mas quando eu entrei para o mundo das startups, minha primeira startup, há 20 anos atrás, ele virou para mim e falou, cara, não tente ferver o oceano. E aí tem alguns aprendizados acerca dessa frase que ele me soltou. Na época a gente estava lendo um livro do Eric Rice, Startup Enxuta, em Startup, e algo a respeito desse conselho que ele me deu tinha no livro, tá? Mas dizia basicamente o seguinte, não tente ferver o oceano. Pegue um copo de água, vá no oceano, leve para casa e tente ferver. Se você conseguir, pegue uma panela, pegue água, tente ferver. E faça isso à medida que você for conseguindo ferver a água, aumente o escopo. E ainda assim você não vai conseguir ferver o oceano inteiro. O oceano é gigantesco, tem espaço para todo mundo. Até hoje existe Coca-Cola e Pepsi. Né? Se uma se preocupasse com a outra, se preocupam, obviamente, mas eu digo, sempre tem espaço. O oceano é gigantesco. Faça o seu. É uma analogia àquela frase de pense grande, mas comece pequeno. Sabe? Então, pega um copinho, tenta ferver o oceano, ou tenta ferver essa parte da água, porque você não vai conseguir ferver o oceano. Então, ele me falou isso, caramba, é algo que eu levo para a vida também. Muito e aí, respiro agilidade há bastante tempo, tem tudo a ver, né? Isso conecta de fato muito com a primeira parte que você comentou. Totalmente conectado, né? Que é experimentar primeiro numa pequena porção e depois você ir iterando de forma iterativa e incremental. Nossa, inclusive eu adoro essa expressão, iterativo e incremental. Era uma expressão do Extreme Programming. Verdade. Cara, eu posso contar uma história, rapidinha, que tem a ver com agilidade e é vida pessoal, assim. Como eu falei, eu respiro agilidade. Né? Eu tenho um filhinho de 3 anos de idade e aí quem tem filho sabe que ele passa pela fase da introdução alimentar. E meu filho dava 10 horas da manhã, ele tinha que comer 2 bananas na época da introdução alimentar e as bananas eram machucadas. Tá? A gente tinha que machucar a bananinha e dar para ele. A gente sempre fazia isso perto das 10 horas, porque se chegasse 10 horas, o horário que ele estava com fome e não tivesse a banana, derrubava o prêmio. Abriu o berreiro e etc. Aí, um belo dia, a gente esqueceu de fazer esse rito. Começou o berreiro. E aí minha esposa começou a domar fera. Eu falei, peraí, vou pegar as 2 bananas. Eu tinha algumas opções. Eu poderia pegar as 2 bananas, machucar as 2 e depois entregar para ele. Ele ia ficar um tempo esperando as 2 bananas. Mas o que eu fiz? Eu peguei meia banana, machuquei e já entreguei valor. Tá? Então, meu usuário já estava ali sorrindo, recebendo a bananinha dele. Aí eu peguei a outra metade, entreguei, peguei mais outra metade, entreguei e ele se saciou. Eu ainda evitei o desperdício da segunda banana completa. Né? Então, isso é agilidade, é forma de pensar, muito mais do que qualquer metodologia. Né? E tem tudo a ver com esses valores, com esses conselhos que a gente está falando aqui.